O ciprofloxacino, antibiótico cipro, ele tem sua função absorção, né, na sua absorção prejudicada com o uso de ferro, então do sulfato ferroso, por exemplo. Por isso que é muito importante dominarmos esse conteúdo. A gente vai conseguir dominar tudo? Não, pessoal. Então, geralmente, quem vai dominar muito bem isso? O médico e o enfermeiro também tem que saber. Por isso que vocês vão aprender mais à frente que quando a gente vai abrir os horários de medicamentos, quem deve abrir esses horários de medicamentos é o enfermeiro, porque ele sim vai poder olhar e ver se aquele determinado medicamento pode correr no mesmo horário que outro medicamento, né? Se tem que dar um espaço de tempo maior. Mas os enfermeiros também vão saber tudo? Não. Por isso que quando a gente vai lidar com um medicamento, uma droga que a gente não conhece, o ideal e o correto é ligarmos para a farmácia, conversarmos com o farmacêutico ou a farmacêutica e pedirmos orientação, tá? Exemplo de interação agora no nível da distribuição. Então, a gente viu que lá na absorção pode ocorrer de um medicamento atrasar, né? Atrapalhar a absorção do outro medicamento. Mas e quando a gente se refere à distribuição? Esse medicamento já está na corrente sanguínea. Então, um exemplo de interação no nível de distribuição, por exemplo, quando chega a corrente sanguínea, uma parte desse medicamento ele se liga a proteínas plasmáticas, em especial a albumina, e outra parte vai permanecer livre, de forma livre na corrente sanguínea, certo? Para a maioria dos medicamentos, a forma livre é a responsável pela resposta clínica do cliente. Portanto, para que cada fármaco tenha o seu efeito esperado, é conhecida tanto a porção que liga as proteínas plasmáticas quanto a porção que fica livre, certo? Então, quando a gente toma um medicamento, alguma parte desse medicamento vai se ligar a proteínas e outra parte vai ficar livre. E a gente sabe que aquela parte que fica livre, que é responsável pela resposta clínica, se está surtindo um efeito positivo ou não no tratamento. Essa interação ela pode acontecer quando a droga consegue deslocar a parte que estava ligada, deixando uma parte livre maior do que a desejada. Então, por exemplo, a varfarina, ela pode ser deslocada pela fenilbutazona, ocasionando então uma hemorragia grave. Então, vamos lá. A gente toma um medicamento, parte desse medicamento vai se ligar às proteínas e parte vai ficar livre. Quando o médico prescreve o medicamento, ele já calcula a dose, pensando naquela dose que vai ficar livre, que vai dar a resposta clínica para o paciente. Tá? Se eu faço essa medicação junto com uma outra que altera o processo de distribuição, o que acontece? Pode ser que essa droga que esteja livre, ela aumente, porque outra medicação pode fazer o desencaixe daquela parte da medicação que se ligou às proteínas, tá? E se essa quantidade, essa parte livre fica maior, né, ela pode ocasionar um dano grave. Então, vamos supor, se a gente, aqui no caso, está citando um anticoagulante, né? Então, se eu tenho um anticoagulante, que eu vou ter uma concentração dele maior na circulação sanguínea por conta de ação de um outro medicamento que não deveria ter sido administrado juntamente com ele, o que o paciente está sujeito? A ter hemorragia, porque ele vai ter um excesso de anticoagulante circulante, tá? Nesse caso, não foi porque o médico errou na dose, mas foi porque na hora de momento de administrar o medicamento, administramos esse medicamento associado a outro que não poderíamos. Um exemplo de interação agora no nível da biotransformação, lá no fígado. Então, nesse caso, o medicamento ele pode aumentar ou diminuir a degradação do outro. A gente sabe que quando a gente faz uso do medicamento, ele passa pelo processo de absorção, distribuição, e depois que ele foi distribuído, ele tem que passar por um processo de degradação, que a gente chama de biotransformação, que ocorre lá no fígado. Dependendo da assimilação, né, deste medicamento com outros, alguns remédios eles podem aumentar então ou diminuir essa degradação de determinados medicamentos. Então, a fase da biotransformação ela tem como foco principal detoxificar o medicamento, ou seja, preparar esse medicamento para que ele seja eliminado sem causar uma toxicidade no organismo da pessoa.
Então, nessa fase, pessoal, ocorrem situações relacionadas às enzimas do fígado, né, que vão preparar a droga para a saída dessa droga do nosso organismo. Então, medicamentos que agem como indutores ou inibidores enzimáticos, eles podem provocar mudança nessa etapa, alterando assim, então, a atividade de alguns fármacos, tá? Então, pode retardar ou acelerar o processo de biotransformação. Agora, um exemplo de interação no nível de excreção, né? Essa etapa é observada principalmente via renal, porque os rins ainda é o maior sistema relacionado à eliminação, à excreção, né, de resíduos de medicamentos oriundos da biotransformação pelo fígado, tá? Então, ela pode ter o seu efeito alterado por várias situações. Por exemplo, drogas que vão modificar o pH urinário. Então, vão aumentar ou diminuir o pH urinário. Mas sempre causando diminuição na ação de alguns medicamentos. Ou seja, a gente vai ter um medicamento numa dose, numa ação menor do que o esperado. Então, como exemplo, nós temos a redução da ação da gentamicina, provocada pela diminuição do pH urinário. Já o aumento do pH urinário diminui a ação dos barbitúricos, né? Que são medicamentos que fazem a depressão do sistema nervoso central. Agora a gente entra na farmacodinâmica. O que é a farmacodinâmica? Então, o processo é o que a droga faz, o que o medicamento, a resposta desse medicamento ao organismo. Então, quando uma droga modifica a ação, a atividade de uma segunda droga, né? Aqui a gente entra em questões de farmacodinâmica. A gente pensa agora aqui na ação, no que essa droga vai fazer com o nosso organismo. As interações farmacodinâmicas acontecem por meio da ativação de receptores específicos. Então, quando duas drogas são administradas ao mesmo tempo, uma delas pode aumentar ou diminuir a resposta ao estímulo do receptor para a outra. Então, se eu tomo duas medicações que são sugestivas de interações medicamentosas, pode ser que uma impeça que a outra realize, né, a sua tarefa com tanta eficácia quanto se ela tivesse sendo administrada sozinha. Esse tipo de interação é o mais comum e a gente deve prestar muita atenção para o adequado tratamento e sucesso terapêutico. Por isso que a gente tem que saber como abrir os horários das medicações. Quais medicações eu posso pôr juntas ou não, tá? Poucos exemplos de interação farmacodinâmica são constituídos pelas combinações, da varfarina com o ácido acetilsalicílico, causando hemorragias muito graves, né? E o álcool com o metronidazol, que os efeitos são sudorese, náuseas e taquicardia. Então, aqui algumas interações, quando a gente fala já na fase da ação, o que esse medicamento pode causar no corpo do paciente.